Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Márcia Copelo e Darcy Neves. Olá, meus amigos, um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo da hora em que você vai estar sintonizando conosco, né? Com muita alegria, nós estamos aqui nesta manhã, eu e Márcia Copelo, nós estamos saudando a todos vocês, tendo em vista, né, esse nosso estudo. Nós hoje vamos fazer uma síntese do capítulo 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós vamos começar com o item 1, o que se deve entender por pobres de espírito. A citação é do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Então agora vou passar para a Márcia, né? Mas olha, nós vamos começar de uma forma diferente, não é, Márcia? É isso aí, não é, Darcy? Que bom estarmos aqui mais uma vez, né, para o programa Evangelho e Vida. E hoje nós vamos começar com uma historinha, né? Que era uma vez uma casa com a mãe, o paizinho, a filhinha. E nessa casa, quase todo dia, batia a porta uma menina que vendia doces. Mas nessa casa também tinha uma outra menina, quer dizer, tinha a filha desse casal que atendia a porta. E toda vez que ela atendia a porta e que essa menina batia lá vendendo doces, e ela falava para a menina, que vergonha, de bandeja, de esquina em esquina, vai embora daqui. E a menina ficava toda trêmula, pálida, e saía dali tão envergonhada. E a mãe, que ficava mais envergonhada ainda de ver a atitude da filha, falava, Hilda, não brinques com o destino, nunca expulse um necessitado que nos procura. Quem sabe o que vai suceder conosco amanhã? Aqueles que socorremos hoje pode ser provavelmente os nossos benfeitores do futuro. Mas a menina resmungava e a menina batia, a outra batia na sua porta, vendia os doces e ela continuava maltratando. Fora daqui, sai sua bruxa. E a mãe acolhia a menina, ia lá, comprava os docinhos da menina e corrigia sua filha. O pai também corrigia sua filha e falava, minha filha, não zombes de ninguém, o trabalho, por mais humilde que seja, é sempre respeitável e edificante. Por certo, dolorosas necessidades impelirão uma criança tão jovem a ter que vender doces de porta em porta. E o tempo passou, e a menina não se modificava. Mas com o tempo passando, o paizinho dessa menina ficou doente, da Hilda, né? E ficou muito doente e veio a falecer, veio a desencarnar. E a mãe passou por muitas dificuldades e doente também ficou. E quase não conseguia mais também trabalhar para prover o sustento da casa, né, para ela e para a filha. E essa menina, uma vez, a Hilda, sonhando com o paizinho já desencarnado, ouve-lhe dizer para ela ajudar a mãe, fazer uns doces e vender esses doces. E ela acorda toda animada e fala, eu vou seguir os conselhos do papai. E fala para a mãe prepara os doces e ela sai de porta em porta, a rua vendendo doce. E ela então experimenta a mesma experiência que ela fazia passar aquela menina. Muitos compravam doce, mas muitos zombavam dela do mesmo jeito que ela zombava. E aí um dia ela bate numa porta. E qual surpresa dela, quem atende a porta? A menina que ela maltratava. E a menina a recebeu com tanto carinho e pergunta para ela,
que doces lindos, tão perfeitos. Quem foi que fez esses doces? Ela falou, foi a mamãe. E aí a menina fica comovida, abraça, elas duas se abraçam, e a Hilda chora muito, percebendo aquilo que ela fez e essa lição que ela tomou na vida do seu ato de ser humilde, porque um dia nós estamos numa posição, às vezes podemos estar em outra, e que todos somos iguais, né? E é aí, Darcy, que a gente começa nosso capítulo, né, Darcy? Sobre bem-aventurados, o que Jesus quis dizer com bem-aventurados pobres de espírito. E só que no item, é linda essa história, não é? E essa história, esqueci de dizer, né, está no livro Alvorada Cristã, que é pelo espírito de Neio Lúcio, na psicografia de Chico Xavier, a lição 11, né? A lição 11, que é, aliás, o nome da lição é A Lição Inesquecível. Ah, pois é. É muito bom, Márcia, que você tenha trazido a história, não é? Porque nós aprendemos muito com estas histórias, não é? E às vezes ela traz para nós um conteúdo que está lá no Evangelho. Então, o Evangelho, o que é esta mensagem, não é? Esse capítulo, então, está dizendo para nós, não é? Que muitas das vezes, não é, nós, então, marginalizamos aquele que se encontra numa situação inferior à nossa, é o que acontecia com a Hilda, né? Mas a vida dá as voltas e ela então foi vivenciar essa situação. Aqui no Evangelho, no item 2, não é? Nós vamos ver quando Kardec nos diz o seguinte, que a incredulidade zombou dessa máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. E aí a gente vai entender por que Jesus falou em pobres de espírito, né? Diz o Evangelho. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Não é, Márcia? Pois é, né, Darcy? E a gente voltando à história, o exemplo da menina nas nossas vidas, ela podia perfeitamente, reconhecendo a Hilda, maltratá-la, tá vendo? Agora é você, Sim. você zombava de mim e agora é você que está aqui. Então, se tornaria igual a ela, mas não. A menina recebeu-a de braços abertos, com um abraço afetuoso, a ajudou. E é assim que a gente fica pensando, uma pessoa humilde, mas desprovida totalmente de orgulho e com a vontade de ferir, de se vingar. Olha, agora é a sua vez, que é um sentimento que sempre está muito dentro de nós, né? E aí Kardec até continua, né? Os homens de saber e de espírito, quer dizer, aqueles que se julgam orgulhosos, melhores que os outros, quando ele fala do baldos de inteligência, quer dizer, daqueles que são desprovidos de inteligência. Então, quando a gente se julga melhor do que o outro, Kardec diz, tão alto conceito de si próprios e da superioridade, da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas, as lhe merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Quer dizer, Kardec ainda continua no item 2, essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria e negar até mesmo a divindade. Quer dizer, nós somos tão orgulhosos que a gente duvida até da existência de Deus. Né, Darcy? Exatamente, né? O destaque aí, não é, Márcia? É para o orgulho, que muitas vezes o nosso orgulho faz pensar que nós pertencemos a uma classe, que nós somos privilegiados, e no olhar espiritual,
E isso realmente não acontece, né? Aí, E Márcia, eu estou aqui com aquele roteiro sistematizado do estudo do Evangelho, em que nesse item eles perguntam assim: o que se deve entender por pobres de espírito? Esses são aqueles que, aspirando à perfeição e comparando o pequenino grau de adiantamento a que chegaram com o ideal a ser atingido, reconhece o quanto ainda são carentes de progresso espiritual. Isso assim, os pobres de espírito não são os fracos de inteligência, mas os humildes. Então, né, exatamente, não é, Márcia? Então, aqui a gente está reconhecendo que a gente ainda tem uma caminhada longa para percorrer no nosso progresso espiritual, né? E dessa forma, nós vamos tentando diminuir em nós, né, esse orgulho, entendendo que todos, né, somos filhos de Deus. E aqui é uma outra pergunta, Márcia, que diz assim: por que são bem-aventurados os pobres de espírito? Ele vai dizer, porque não tendo orgulho a turvar-lhe a visão, percebem melhor suas carências e possibilidades. Eu acho que a gente pode imaginar que a grande questão que nós precisamos enfrentar é o orgulho, não é, Márcia? exatamente. Esse desafio que você está colocando aí é o desafio de nos conhecer, né? De nos conhecermos, de que a gente, porque a única missão nossa aqui é crescer, é evoluir, para termos condições de chegar nesse reino dos céus, como Jesus disse aqui, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. E a gente está cansado de saber que esse reino dos céus está dentro de nós, dentro do nosso coração. E aí, ainda no item 2, Kardec diz para a gente assim: dizendo que o reino dos céus é dos simples, quer dizer, daqueles que são humildes, são inteligentes, ou às vezes não são inteligentes, porque não só aqueles inteligentes, mas que são humildes, também é deles o reino dos céus. A questão é o que fazemos com essa nossa inteligência, né? Então, dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração humilde e de espírito, simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio, que mais crê em si do que em Deus. Então, ele diz aqui que Jesus, em todas as circunstâncias, põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E por isso é uma razão muito natural a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Então, mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme entende o mundo, mas rico em qualidades morais. Que, voltando à história, é o que a gente viu a menina. A menina primeira das dificuldades, que vendia os doces, era rica em espírito, né? E não para as coisas do mundo, enquanto a outra estava ligada às questões do mundo, né? Você sabe, Márcia, nisso aí a gente entende o papel do espiritismo, né? E é realmente um dos itens que a gente vai também focalizar aqui, né? Porque o que acontece? Se eu não tenho consciência de que eu sou um espírito em trânsito pela Terra, eu nasci, eu tenho uma bagagem, eu tenho um tipo de vivência, um tempo também na Terra, e depois, então, a gente parte para outra instância. Quando nós, então, sabemos desta informação, quando a gente traz para dentro de nós essa informação,
Fica mais fácil da gente, por exemplo, tratar o nosso orgulho, tratar a nossa vaidade, fazer essa caminhada da humildade, porque não é isso que vai fazer com que a gente tenha menos ou mais valor. Eu acho que também é por aí, não é, Márcia? Porque a gente sabe que nós temos vidas sucessivas, né? Ora estamos numa posição, ora estamos em outra posição. No item 6, Kardec nos diz, né? O Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio, nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que numa existência ocuparam as mais elevadas posições descem em existência seguinte às mais ínfimas condições, desde que os tenham dominado o orgulho e a ambição. Então, não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se merecerdes. Aqui, quando ele está também aqui analisando, quando Jesus vai dizer, né, que você, o primeiro é aquele, quando Jesus diz para a gente, né, que os últimos, né, serão os primeiros, os primeiros serão os últimos, né? Então ele está falando disso aqui. E o que mais que Kardec quer enfocar é isso, né? Como Darcy nos disse. Hoje a gente está numa posição que nos garante a próxima encarnação. Tem tudo muito a ver com o que já fizemos e com o que fizemos nessa própria encarnação, né? Para que a gente possa merecer estar numa condição melhor ou inferior à que estamos hoje, né? É, isso mesmo. E aqui, não é, a Márcia estava falando, né? Quem é o maior no reino dos céus? É sempre essa pergunta, né? Porque às vezes nós queremos ser os maiores nesse reino em que nós estamos, não é? E Jesus diz, não, digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Ele está destacando porque a criança tem uma simplicidade, não é? Se ela briga com o outro amiguinho, daqui a pouco ela esqueceu. A gente pergunta, e nós, né? Então, nós, às vezes, ficamos com o nosso orgulho, não é, mexido, e a gente leva uma encarnação para melhorar, né? Por isso, então, Lacordaire, não é? Ele vem dizendo para nós uma informação assim, preciosa. Ele diz assim: aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Então está aí a função, né, e a missão do Espírito Superior que vem dizer para nós assim: olha, esse não é o melhor caminho que vocês estão entrando, né? Então, isso assim, e o Lacordaire agradece poder auxiliar, né, o adiantamento, né, Márcia? Exatamente, e ele continua, isso está tudo no item 11, quando vamos tratar, quando Kardec trata aqui do orgulho e a humildade, e Lacordaire diz para a gente que a humildade é virtude muito esquecida entre nós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se tem vos dado, quer dizer, nós somos muito mais humildes, muito mais orgulhosos, vaidosos do que humildes. Então ele vem falando aqui, e ele diz para a gente que o orgulho é o terrível adversário da humildade. Então a gente tem que perceber, é o que a gente está colocando, né? Hoje nós estamos aqui, mas o que nos difere do outro? E ele até Lacordaire fala, né? Se a gente tirar a nossa roupa, em corpo físico nós somos iguais, independente de credo, de raça, de cor, somos iguais. Quando a gente tira um tubinho de sangue, somos todos iguais. Então, qual é a diferença? Isso está em nos julgarmos melhores do que o outro, e isso talvez a gente ainda leve muitas encarnações para que a gente possa olhar diferente, né, Darcy?
É isso mesmo. Foi bom você trazer esse exemplo do sangue, né? Coloca lá no tubinho, a gente não sabe de quem é, né? E por isso, Lacordaire, aqui no finalzinho dessa mensagem, número 11, ele diz assim: Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos espíritos ecoe nos vossos corações. Esse assim, sede generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade, que cada É, um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Quer dizer, ele está aqui, está dizendo que todos nós erguemos esse altar. Então ele diz assim que cada um, então, proceda a essa demolição. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. pois é, né, Que Darcy? é, pode falar, Márcia. Não, e assim, se estamos aqui nesse planeta, né, Darcy? A gente sabe que ainda é um planeta de muitos desafios, que se Deus quiser logo estará já com a predominância do bem, mas que ainda não é o nosso caso. Se estamos aqui hoje encarnados, é que com certeza ainda reina em nós o orgulho. Então, a gente vê aquela historinha do rico e do Lázaro, né? Quando o pobre, quando desencarna, a luz de Lázaro era muito maior que a do rico. Então, é esse que então ele fala aqui para a gente, nesse mesmo parágrafo aí do item 11, Lacordaire nos diz, quando a gente se desarmar, né, tirar de nós esse orgulho, essa vaidade, o nosso mundo se tornar um paraíso, se tornará um paraíso terrestre, né? Será um paraíso terrestre. Mas ele ainda diz, se permanecerdes insensíveis à voz dos espíritos que, né, nos foram enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica de ciências, mas, no entanto, tão pobre de bons sentimentos. Então não nos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não será. Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando por todos os séculos dos séculos. E assim seja, né? Quer dizer, Lacordaire está aqui vibrando por nós, né? Para que a gente abra a nossa intuição, para que a gente abra os nossos corações, como o Darcy falou, da gratidão dele poder vir como espírito nos intuir, nos ajudar, né, Darcy? Isto, então fica para nós, meus queridos irmãos, minhas irmãs, nesse instante, esta informação que ele traz. Sede verdadeiros cristãos e terei o reino da verdade. Sede generosos e caridosos sem ostentação. Então, quando nós encontrarmos, não é, no nosso dia a dia, algum irmão que esteja numa situação diferenciada da nossa, que a gente possa ter este sentimento, olhar como filho de Deus e nós, né? O que é que nós vamos fazer, né? Ser generosos e caridosos. E sermos generosos e caridosos conosco mesmo também, né, Darcy? Também não acharmos que eu sou o último daqui que está aqui hoje nessa encarnação por ter agido assim. Quando a gente olha para trás, a gente já fez tanta coisa, né, que nós hoje reprovamos, mas a gente sabe que a gente está dando um passinho de cada vez, né, Darcy? Que ainda temos Isso. muito que andar. Então a gente também tem que ser generoso e caridoso conosco mesmo, porque a gente sabe que a gente está crescendo. Mas esse crescimento ainda é muito devagar, né? Porque ele tem que ser do coração, né, Darcy? Porque não adianta a gente ler tudo isso, achar lindo, maravilhoso, mas não é do dia para a noite que a gente vai tirar todo esse orgulho e essa vaidade de dentro de nós. Mas a gente tem que começar. É,
É isso mesmo, né? Então a gente lembra que Jesus pôs a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus a criatura. Então que a gente possa meditar sobre essas informações, que a gente possa reavaliar os nossos comportamentos, o nosso dia a dia, com as pessoas que estão conosco, e verificar o que a gente pode fazer, né? Isso não quer dizer que a gente vai servir de tal maneira, né, que as pessoas usem e abusem. Mas é esse olhar diferenciado que Blacordaire aqui está pedindo para nós. Um grande abraço, viu? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro, que possamos todos ficar sob as bênçãos de Jesus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.